Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Existe uma forma de orgulho extremamente difícil de perceber porque ela costuma vir acompanhada de aparência serena, um discurso ponderado e um comportamento aparentemente controlado. Não é o orgulho explosivo, agressivo ou exibido que normalmente associamos ao ego humano. É algo muito mais silencioso, mais sofisticado e justamente por isso mais perigoso. O orgulho de parecer equilibrado. Quando Kardec descreve em O Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem como alguém indulgente, humilde e consciente das próprias imperfeições, ele parece apontar para uma maturidade interior real, não para uma imagem de superioridade emocional construída diante dos outros. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque uma pessoa emocionalmente madura não sente a necessidade constante de demonstrar a maturidade. Mas o ego humano aprende rapidamente a transformar até o equilíbrio em personagem. Isso aparece mais do que imaginamos. Há pessoas que construíram uma imagem de serenidade tão forte que já não conseguem mais admitir fragilidade. Precisam parecer sempre centradas, lúcidas, emocionalmente superiores às razões comuns da vida. Aos poucos, passam a viver mais preocupadas em manter determinada imagem espiritual ou emocional do que em serem sinceras consigo mesmas. E isso cria um problema silencioso, porque o indivíduo começa a esconder emoções naturais para preservar a aparência de evolução. Já não admite tristeza com espontaneidade, não demonstra insegurança, evita reconhecer cansaço emocional e sente vergonha de qualquer reação que pareça menos elevada. Então nasce uma espécie de teatro interior. A pessoa aprende a parecer calma, mas não necessariamente a ficar em paz. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Jesus nunca permitiu a artificialidade emocional. O Cristo era firme quando precisava ser firme, silencioso quando precisava silenciar e profundamente compassivo diante da dor humana. Não havia preocupação em sustentar uma imagem espiritual perfeita. Havia verdade. Talvez seja isso que torne certas presenças tão leves. Elas não estão tentando representar superioridade moral o tempo inteiro, porque conviver com alguém que precisa parecer equilibrado permanentemente costuma ser cansativo. Essas pessoas, muitas vezes, transformam qualquer emoção humana em sinal de inferioridade espiritual. Observam o sofrimento dos outros de cima, escutam dores com certa frieza disfarçada de racionalidade, falam sobre a serenidade como quem já ultrapassou as dificuldades emocionais comuns da existência. Mas, no fundo, continuam apenas tentando proteger uma imagem. Isso também acontece muito dentro da espiritualidade. Existe um tipo de orgulho que não precisa
de riqueza, status ou reconhecimento social. Ele se alimenta da sensação de parecer emocionalmente mais consciente do que os outros. Aos poucos, a pessoa começa a gostar da posição de quem aconselha, de quem aparenta estabilidade, de quem transmite lucidez espiritual. E sem perceber, vai se distanciando da própria humanidade. Porque seres humanos reais sentem medo, sentem cansaço, sentem o conflito, sentem momentos de fragilidade. O problema não está em experimentar essas emoções. O problema começa quando o indivíduo passa a escondê-las para preservar uma identidade espiritual construída diante do olhar alheio. Há pessoas que já não conseguem mais ser espontâneas, precisam manter postura, manter discurso, precisam manter a aparência de controle. Isso gera um desgaste interior enorme. Porque ninguém consegue viver muito tempo sustentando a perfeição emocional sem se afastar da própria verdade. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida espiritual seja justamente abandonar a necessidade de parecer evoluído. Porque o ego gosta muito dessa imagem. Gosta de parecer equilibrado, gosta de parecer desapegado, gosta de parecer superior às reações emocionais comuns. Mas a verdadeira maturidade raramente faz propaganda de si mesma. Pessoas realmente equilibradas costumam ser simples. Não transformam serenidade em identidade, não usam a calma para diminuir os outros, não observam as dores humanas com superioridade silenciosa. Ao contrário, normalmente tornam-se mais compreensivas, mais humanas e mais cuidadosas diante das fragilidades alheias, justamente porque já reconheceram as próprias limitações dentro de si. O homem de bem, descrito por Kardec, parece caminhar exatamente nessa direção. Não a construção de uma imagem espiritual admirável, mas o desenvolvimento sincero de consciência sobre si mesmo. Ele não precisa parecer melhor do que é, não precisa esconder imperfeições para sustentar o valor pessoal, não transforma a espiritualidade em personagem. Isso produz uma liberdade emocional muito rara. Porque existe uma paz muito diferente daquela que nasce da aparência de controle. É a paz de quem já não vive tentando impressionar moralmente ninguém. Talvez a verdadeira serenidade comece exatamente aí, no momento em que o homem deixa de representar equilíbrio e começa simplesmente a se tornar mais verdadeiro diante de si mesmo. No próximo encontro, eu gostaria de conversar sobre algo extremamente presente nas relações humanas, mas que quase nunca é reconhecido com sinceridade: o prazer silencioso de sentir-se necessário. O meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.